A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Uma vez mais, aqui estamos. Eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações. Vamos orar? Amado Deus, louvado seja o teu nome. Tu és o Criador dos céus e da terra. Em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que tome a direção desse estudo bíblico. Peço que abençoe cada inscrito nesse canal. Peço que abençoe todos que estarão ouvindo a tua palavra. Venha nos perdoar, perdoa sim as nossas fraquezas. Senhor, venha nos libertar de tudo aquilo que não te agrada. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Glória a Deus nessa altura. Meus amados, nós iremos estudar a palavra do Senhor, nosso Deus. Hoje nós vamos estudar uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos falando sobre santidade, falando sobre santificação. Essa lição, esse estudo bíblico é para ser ministrado no dia 9 de junho, ou seja, nesse caso, hoje, dia domingo. Inclusive, hoje é o dia do pastor. Então, meus amados, eu quero mandar um abração todo especial a todos os pastores que estarão vendo esse vídeo e também que Deus abençoe todos os pastores de modo geral. Aí, o apóstolo Paulo, ele diz que Deus, a princípio, Jesus Cristo, subindo ao céu, levou cativo o cativeiro e ele deu dons aos homens. Jesus deu dons aos homens. Alguns ele levantou como pastores, como evangelistas, doutores, mestres. Então, os pastores, eles foram levantados por Deus. O apóstolo Pedro, ele fala que nós devemos, pode entrar, ele fala que nós temos que obedecer aos nossos pastores, porque eles velam por nossa alma. Então, meus parabéns a você, pastor, porque hoje é o dia do pastor. Meus amados, nós estaremos estudando a lição de número 10, Nós já estamos no segundo trimestre desse ano de 2024 e vamos estudar hoje a lição de número 10, falando sobre desenvolvendo uma consciência de santidade. Iremos falar sobre santidade. O que a Bíblia fala no Antigo Testamento sobre santidade? O que é santidade no Novo Testamento? Por que devemos viver uma vida de santidade? Por que devemos ter uma consciência de santidade? Jesus, ele fundou a igreja. Ele criou a igreja para a igreja ser diferente. No texto áureo está escrito assim: segue a paz com todos e a santificação. Só um minutinho, meu filho. A gente tá gravando uma aula aqui, tá bom? Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Tchau. Verdade prática. Na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. A nossa leitura bíblica em classe se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 21. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, começando aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto, escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor,
durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Amém. Agora nós vamos para a nossa introdução. Esse texto bíblico é o texto que nós estaremos usando como base para o nosso estudo bíblico. A palavra consciência nos remete à ideia de percepção a respeito de algo que está em vossa volta. É o estado em que estamos despertos, acordados e lúcidos no tempo presente. Por isso sabemos que existimos. Desse jeito, o crente em Jesus que iniciou a sua jornada de fé com Cristo deve estar consciente a respeito de ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus amados, a palavra do Senhor nos diz que Deus ele é santo. O Deus que mudou a nossa vida, o Deus que mudou a nossa história, o Deus que nos tirou do lamaçal de pecado. Ele é santo. O Deus do povo de Israel é santo. Nós, Igreja de Cristo, nós herdamos muita coisa boa da cultura judaica. E a principal dela, os mandamentos do Senhor. E a principal delas é saber que existe um Deus, Criador dos céus e da terra. A palavra do Senhor nos diz, no segundo livro da Bíblia Sagrada, no livro de Hebreus, Deus falou com Moisés e Moisés falou ao povo. Deus entregou a lei para Moisés e Moisés entregou ao povo. E ali nós começamos a observar Deus falando com o povo de Israel. Eu sou santo e vocês também devem ser santos. E a palavra do Senhor nos mostra, o comentarista está nos dizendo aqui que nós precisamos desenvolver uma consciência cristã. Em primeiro lugar, Deus colocou dentro de cada ser humano a chamada consciência. Através da nossa consciência, nós conseguimos perceber e entender o que é certo, o que é errado. Como, por exemplo, uma criança. Uma criança cresce, ou a palavra que a criança mais escuta nessa fase é a palavra não. Não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer isso, não pode falar isso, não pode tocar nisso, não pode pisar nisso. Então a criança cresce ouvindo essa palavra. Não, não, não. E automaticamente nós vamos crescendo e a nossa consciência vai nos mostrando o que é certo e o que é errado. Como, por exemplo, os pais dão conselhos para os filhos. Os filhos, quando estão na ausência do pai, automaticamente a consciência vai fazer eles lembrar dos conselhos dos pais. E nós, como servos de Deus, nós precisamos desenvolver a chamada consciência cristã. Ou seja, nós precisamos colocar em prática aquilo que nós aprendemos do que é certo para a glória de Deus. Quando falamos de consciência cristã, nós falamos de padrão de santidade. E nós precisamos desenvolver a santidade cristã. A palavra do Senhor deixa bem claro, o apóstolo Pedro escrevendo: vós sois a geração eleita, sacerdócio santo. Deus nos separou para produzirmos. Pedro fala, né? Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Prosseguindo, eu não vou ler 100% o que o comentarista escreveu aqui na lição. Eu estarei lendo a princípio apenas o tema de cada ponto e o tema de cada subponto. E aí eu vou fazer um apanhado, um resumo, um breve comentário. Tá bom? Pois bem, primeiro ponto da nossa lição.
a perspectiva bíblica da santificação. Santificação no Antigo Testamento. O que é santificação? Aqui no Brasil, a maioria dos brasileiros tem em mente que santificação está voltado, vou dar um exemplo aqui. A igreja da maioria aqui no Brasil, a igreja intitulada igreja, como é que fugiu o nome aqui? Igreja Católica. Segundo a tradição da Igreja Católica, muitas pessoas, muitos líderes religiosos aqui no Brasil, que foram vistos como homens santos, e que segundo a história, na interpretação de muitos, foram capazes da oração deles, outros receberem milagres, após a morte dessa pessoa, muitos foram titulados como santos. Então, tanto é que aqui no Brasil, na mente e na fé de muita gente, existe um santo para isso, existe um santo para aquilo, porque a pessoa que estava por detrás daquela realidade foi considerada uma pessoa santa. Porém, à luz da Bíblia Sagrada, santificação vai muito além desses conceitos humanos. Santificação no Antigo Testamento significa sacralidade, posto à parte. Em primeiro lugar, Deus sempre esteve à parte do pecado, afastado do pecado. Deus é santo. Deus de eternidade a eternidade, Ele é santo. E nós encontramos vários textos bíblicos no Antigo Testamento, Deus falando sobre a sua santidade. E isso ficou gravado na mente do povo de Israel. Santidade. Quando falamos de santidade, a santidade ela não está voltada apenas para Deus. A palavra santidade não está voltada apenas para Deus no Antigo Testamento. Santidade no Antigo Testamento fala também de lugares, como por exemplo, no livro de Êxodo, Número, Levítico, nós temos referências ali ao tabernáculo. Deus ordenou que o tabernáculo fosse criado ali no deserto. E o tabernáculo era quadrado, e dentro do tabernáculo tinha o altar de sacrifício, tinha a pia de bronze, tinha a primeira tenda chamada de Santo Lugar, a segunda tenda chamada de Santíssimo Lugar. Era uma tenda só, porém com duas divisões. E tinha os utensílios ali. E aquele lugar era consagrado, era santo ao Senhor. Vou dar um exemplo aqui. Santidade fala de lugares, fala de pessoas. Em Israel tinha as 12 tribos. E Deus separou a tribo de Levi para ficar 100% com as tarefas de organizar o culto de adoração a Deus. Afinal de contas, tinha cerca de 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. O tabernáculo no meio, as 12 tribos ao redor do tabernáculo, e multidões, e mais multidões de adoradores. Deus então separa a tribo de Levi. Chegamos no tempo de Salomão. Lá o templo foi consagrado ao Senhor. A Bíblia fala que Salomão orou ao Senhor, pedindo ao Senhor para consagrar aquele templo. Então, santidade fala de consagrar. A Bíblia fala que Deus abençoou Sansão, ungiu Sansão no ventre da sua mãe. A sua mãe não podia ter filho. E Deus falou com a mãe de Sansão, com os pais de Sansão: essa criança, quando nascer, vai ser consagrada a mim, e eu vou usar essa criança adulta, né, já adulta, para livrar o meu povo das mãos dos filisteus. Então, santificação fala também de consagração, separado para Deus. Preparar, dedicar, ser consagrado, ser santo, ser santificado, ser separado. Então, desde o Antigo Testamento, nós já encontramos o Senhor não só se apresentando como santo,
mas Deus dando uma ordem para o povo de Israel. Deus queria que Israel fosse separado do povo ali de Canaã. Deus queria que Deus fosse separado de todas as nações descrentes ao seu redor. Deus queria que Israel fosse uma nação missionária, um povo separado, um povo consagrado ao Senhor. E é por isso que na Nova Aliança nós temos esse conceito, né, essa doutrina bíblica sobre santidade, sobre separação. O apóstolo João, ele nos diz, escrevendo uma das suas epístolas, né, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso fala de santificação, isso significa que você é separado. Você vive nesse mundo, mas você não é desse mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Roma, no capítulo 12, versículo 1, vamos observar o que Paulo falou. A gente não tem nenhuma dúvida. Lá no finalzinho. Cadê? Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E visto que somos santos, irmãos, é o que Paulo diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque uma vez sendo santo, nós temos o dever de ser diferente do mundo. O crente que é santo, ele não pode se conformar com esse mundo. O crente que procura viver uma vida de santidade, separada do pecado, ele não deve se conformar com o adultério, com a fornicação, namoros ilícitos, com a prostituição. Ele não pode se conformar com a mentira, com o crime, com as imaginações erradas. Ele não deve se conformar com a prática do pecado. O crente que é santo, ele entende, eu tenho que viver uma vida separada do pecado. Você pode ter amizades de pessoas que não é cristã. Você pode se relacionar com pessoas que não é cristã. O que você não pode é praticar as mesmas coisas erradas que muitos praticam. Tá bom? Eu falo muitos, eu não vou colocar todos, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que não são cristãs, mas de alguma forma se esforçam para viver uma vida com uma certa moral elevada. Mas todos nós somos pecadores, todos nós dependemos da graça de Deus. Mesmo que uma pessoa não pratique pecados intitulados de pecados gravíssimos, como uma vida imoral, adultério, roubo, coisas desse tipo, sabe? Ou se envolva com problemas, ou com a vida dos outros, etc. Isso não significa que ele não seja pecador. Isso não significa que ele não dependa da graça de Deus. Então vamos observar já observamos um pouco sobre santidade no Antigo Testamento, agora nós vamos falar sobre santidade no Novo Testamento. É o segundo subponto do primeiro ponto, no Novo Testamento. Então no Novo Testamento, a palavra santidade tem a ver com tornar santo, purificar ou consagrar. O apóstolo Paulo ele diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, Deus fez nova todas as coisas na nossa vida. Então, santidade no Antigo Testamento tem a ver com tornar-se santo, venerar. Eu lembrei que é uma obra realizada pelo Espírito Santo, né? Jesus foi para o céu e disse, eu vou rogar ao Pai que envie o Consolador. Então o Consolador, ele nos guia no caminho da verdade. O Consolador, ele nos ajuda a ser santo em toda a vossa maneira. Nós até lemos aqui, tem um texto bíblico no início da nossa lição, falando que devemos ser santos, segue a paz com todos e a santificação. Ó, os dois caminham juntos. Eu preciso viver em santidade, você precisa viver em santidade, afastado do pecado e ao mesmo tempo ter paz com todos.
sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade fala de nascer de novo. João capítulo 3, versículo 1 fala sobre o encontro de Nicodemos com Jesus. E Jesus diz para Nicodemos, é necessário nascer de novo. O homem e a mulher que procura viver uma vida de santidade, ele tem uma mente diferente da pessoa do mundo. Ele tem uma mente espiritual. Paulo fala que Paulo fala que nós devemos andar em espírito e viver em espírito. Não é que você quer batizar com o Espírito Santo, não é que você vai passar o dia todo falando em línguas estranhas. Você que não é batizado com o Espírito Santo, não significa que você vai passar o dia todo lendo a Bíblia, jejuando o dia todo, evangelizando o dia todo. Não é bem assim. Andar em espírito e viver em espírito é você entender que Paulo fala, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está assentado. Andar em espírito é você ter o temor do Senhor no seu coração. É você ser sensível à voz do Espírito Santo quando o Senhor falar com você e assim por diante. A santidade exigida pela palavra é o terceiro subponto. Em nossa jornada cristã rumo ao céu, a palavra de Deus exige santidade, porque a palavra da verdade nos santifica. Desse modo, o crente em Jesus não pode ter compromisso com um comportamento pecaminoso. Ele tem que ter um compromisso de buscar um estilo de vida diferente. Então, amados irmãos, a santidade exigida pela palavra de Deus. Não é o pastor que exige que você seja santo. Não é o seu líder de mocidade, o seu líder de ciclo de oração. Não é aquele irmão que ora bastante, que evangeliza bastante, que te aconselha, que me aconselha. O padrão de santidade é um padrão exigido por Deus. O salmista, ele diz que, ele confessando o seu amor a Deus e a sua palavra, ele diz, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O Senhor Jesus Cristo, ele deixou uma palavra para a nossa meditação, em João capítulo 17, versículo 17, está escrito assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra de Deus, ela é a verdade, e ela nos santifica. Quando lemos a Bíblia, nós não estamos lendo um livro qualquer, nós estamos lendo o livro dos livros. Há quem diga que a Bíblia fechada não passa de um livro qualquer, mas aberta é a boca de Deus. Isso aí é uma filosofia que muitos carregam. Porém, a Bíblia Sagrada, fechada ou aberta, ela se constitui na palavra de Deus. E o Senhor está sempre falando de acordo com a nossa necessidade. O Senhor Jesus, ele disse, né? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão, nascerão, surgirão do seu interior. Tem muita gente que infelizmente, prefere acreditar em Jesus segundo o que certos filósofos falaram, segundo o que certos ateus disseram, segundo o que alguns escritores escreveram. Tem muita gente que prefere crer em Jesus segundo o que outros líderes de outras religiões falaram sobre Jesus. E na mente de muitos líderes religiosos que não são cristãos, muitos vão dizer que Jesus foi apenas um grande líder de uma grande religião e nada mais além disso. Mas o Senhor Jesus, ele disse, né? Quem acredita em mim, quem crê em mim segundo as Escrituras. Então, irmãos, em outra passagem bíblica, Jesus falou que as Escrituras dão testemunho dele. O Senhor Jesus Cristo, quando ressuscitou e encontrou com os 2 discípulos no caminho de Emaús, Jesus disse para os 2 discípulos, honestos de coração, que não estavam percebendo que era Cristo que estava do lado dele, honestos de coração, não sabeis vós que era necessário que se cumprisse em Cristo tudo aquilo que foi predito, tudo aquilo que foi dito nos profetas, na lei e nos salmos.
Ou seja, o Antigo Testamento era como se fosse dividido nesses 3 pilares: lei, profetas e salmos. E em todos esses livros nós encontramos profecias ou referências diretas ou indiretas a respeito de Jesus. Depois, se você tiver curiosidade, você pode ler os Salmos de número 22. Lá tem uma profecia sobre a vinda de Jesus, sobre o ministério de Jesus. Deixa eu ver se eu encontro aqui para a gente estar lendo. Cadê? Tá aqui. Deus meu, por que me desamparaste? Então aqui já no primeiro versículo nós já encontramos uma profecia relacionada ao sofrimento de Jesus. Quando Jesus estava sendo pendurado na cruz, Jesus orou ao Pai: Deus meu, o Eloí, Eloí, lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? Então, amados irmãos, a palavra de Deus, ela exige que sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Vamos lá para o segundo ponto: a santificação esteja em seus estágios. Da mesma forma que existem alguns aspectos da salvação. Quando o homem e a mulher têm um encontro com Deus, nós que tivemos encontro com Deus, ele começa a apresentar alguns aspectos que acompanham a salvação. E quais são eles? O primeiro sinal que mostra que a pessoa teve encontro com Jesus é a justificação. O salmista, ele diz que Deus, olhando para a terra, primeiramente vamos analisar o nosso estado espiritual diante de Deus. A princípio, o salmista, ele diz que Deus, olhando para a terra, não viu um justo sequer. Porque todos pecaram, todos se extraviaram, se desviaram. Deus não viu um justo sequer. O apóstolo Paulo, ele diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. O apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele diz que por um só homem, ou pela desobediência de um só homem, veio o pecado, veio a maldição, veio a morte, veio a condenação. Se referindo a Adão, porque todos nós somos pecadores, nós herdamos a natureza pecaminosa dos nossos pais. No livro do profeta Isaías, capítulo 59, a partir do versículo 1, está escrito que os ouvidos do Senhor não estão fechados, a mão do Senhor, os ouvidos do Senhor não estão agravados, a mão do Senhor não está fechada para nos abençoar, mas as vossas iniquidades, os nossos pecados. Ali, a princípio, se referindo a Israel, mas é uma palavra que pode nos alcançar também, porque tem palavras que têm duplo significado. Ou tem palavras que têm duplo significado, mas tem palavras que foram só para Israel, mas tem palavras que servem para Israel e para gentios, que somos nós. Gentios convertidos ao cristianismo. Convertidos a Cristo. Então, esse era o nosso estado pecaminoso. Mas Deus, por sua misericórdia, criou uma oportunidade, nos revelou um pouco mais ainda sobre a tua palavra. E Deus nos alcançou. E falando sobre aspectos da salvação. O primeiro sinal é a justificação. Nós estávamos condenados espiritualmente diante do Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz que pela fé nós somos justificados mediante o sacrifício de Jesus, que não basta ter fé, não basta ter fé, tem que ter fé no sacrifício de Jesus, tem que acreditar que a morte de Jesus foi o suficiente para nos dar a salvação. Segundo aspecto, aí entra a santificação, aí entra a regeneração, aí entra a glorificação e assim por diante. Então, a santificação em seus estágios, a realidade da santificação. Então, em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação do mundo. Deixa eu ver o que Paulo fala sobre isso, aqui no capítulo 6. No capítulo 6,
Atos capítulo 6, versículo 19. Atos? Não, perdão. Romanos capítulo 6, versículo 19. Falo como homens pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentei os vossos membros para servir a imundícia, a maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir a justiça e para a santificação. Então Paulo está falando que em outrora nós apresentávamos os nossos corpos para as imundícias, para o pecado. Muitos de nós, né, irmão, passávamos noites e mais noites na prostituição, no pecado, nas bebedeiras, apresentando os nossos membros, nossos corpos ao pecado. E Paulo fala que agora nós temos que apresentar o nosso corpo como templo do Espírito Santo, em santificação ao Senhor nosso Deus. Então, em primeiro lugar, a santificação é um ato de separação. Não esqueça, você é salvo. E como salvo, você deve viver uma vida separada do pecado. O apóstolo Paulo, a gente cita o apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo ele foi usado para escrever a maioria dos livros do Novo Testamento. O apóstolo Paulo ele foi usado para doutrinar a igreja. O apóstolo Paulo ele diz que todas as coisas me são ou nos são lícitas, mas nem todas elas convêm. 3 estágios da santificação. Em primeiro lugar, a santificação do crente inicia com o novo nascimento, pois por intermédio do Espírito Santo o crente é declarado justo diante de Deus, completamente regenerado, declarado sem pecado. Então, meus amados irmãos, Deus, ele nos considera justos mediante um novo nascimento, uma obra realizada pelo Espírito Santo. Isso é chamado de santificação inicial ou posicional. Ou seja, nós iniciamos a caminhada cristã. O Espírito Santo nos convenceu do juízo, da justiça e do pecado. Então, isso se chama santificação, ou início da santificação, ou santificação posicional. Em segundo lugar, ao estágio progressivo da santificação. Então, nós a santificação é um processo que precisa nos acompanhar durante toda a nossa vida aqui na Terra, como servo de Deus. Não importa quanto tempo tem que você serve a Deus. Deus requer que sejamos santos em toda a nossa maneira de viver, e a santificação precisa nos acompanhar durante toda a nossa vida como cristão aqui na Terra. Vamos lá, cadê? Esse estágio leva ao último, o da glorificação. Então, o último, esse é o momento em que o crente será como Jesus e receberá um corpo ressurreto, da qual nosso Senhor, por ocasião da aparição após a ressurreição. Então, amados irmãos, essa santificação ela precisa nos acompanhar até o momento da glorificação, até o momento em que iremos partir desse mundo e estaremos eternamente com o Senhor. E receberemos corpos glorificados, corpos transformados, como está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50, por ocasião do arrebatamento da igreja. O alvo da santificação. Qual é o alvo da santificação? O estudo dos 3 estágios da santificação, percebemos que o propósito da santificação é tornar o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino. Nesse aspecto, todo crente regenerado é chamado por Deus para ouvir, guardar e praticar seus mandamentos. Então, o alvo da santificação é tornar o crente mais parecido com Jesus. Quanto mais você se santifica, quanto mais você é diferente, quanto mais você produz frutos que glorificam o nome do Senhor, mais você se parece com Jesus. Uma certa vez eu ouvi um comentário dizendo que cristão, a palavra cristão significa pequeno Cristo. Quanto mais você busca a Deus, quanto mais você glorifica, quanto mais você ora, quanto mais você teme a Deus, quanto mais você se afasta do pecado, mais você
mais você se parece com Jesus. Terceiro e último ponto, o julgamento dos seus santos, o Deus Santo. A Bíblia revela Deus como Santo de Israel, com o nome santo. Os serafins declaram a sua santidade. Lembra desse texto, Isaías capítulo 6, versículo 3, em que Isaías teve a visão dos serafins? Depois você pode estar lendo lá. Naquela ocasião, Isaías teve a visão, viu os serafins ao redor do trono, glorificando a Deus. Isaías reconheceu o quanto ele é pecador, o quanto ele era indigno de servir a Deus. Ele disse: ai de mim, que sou homem de impuros lábios, de lábios impuros, habito num povo de impuros lábios. Então nós devemos reconhecer o quanto somos indignos de estar na presença de Deus. Mas o objetivo aqui é mostrar que os anjos estavam ao redor de Deus, reconhecendo a santidade do Senhor. Deus é santo. Aleluia. Santidade exigida a todos os crentes. A igreja de Cristo nesse mundo é o santuário dedicado ao Senhor. Por meio do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a igreja foi santificada para apresentar-se gloriosa, santa e sem defeito diante de Deus. Então, a santidade ela é exigida por Deus. Não é se eu querer ser santo. Não é se você querer ser santo. É uma doutrina bíblica. É um mandamento do Senhor. Devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Santidade e justiça. Biblicamente, a santidade e a justiça são atributos divinos que se relacionam, como vimos. Essa virtude aponta para o anseio de Deus, que é totalmente puro. Como bem afirma João, ele é luz e nele não há trevas nenhuma. Tudo em Deus é santo, puro e verdadeiro. Então, Deus é justo. E a justiça de Deus tem a ver com a sua santidade. Há quem pense, há quem diga, né, tem uma filosofia. Existe um pensamento errado aí fora. Tem pessoas que pensam assim: eu não acredito que um Deus santo, um Deus que é amor, um Deus que é misericordioso, um Deus que é justo, vai ser capaz de lançar as suas criaturas, os seres humanos, num lago de fogo, no inferno. Irmãos, isso aí é um pensamento errado. É um pensamento que o diabo colocou na mente de muita gente. E eu louvo a Deus que Deus não pensa como nós pensamos. Esse Deus que nós anunciamos, que Ele é amor, que Ele perdoa, que Ele é misericordioso. Esse Deus que chama todos os pecadores ao arrependimento, Ele é justo. Ele é santo, porém Ele é justo. E a sua justiça faz com que Ele pune o pecado. Não esqueça disso. Não haverá uma segunda chance após túmulo. Não haverá. Deus terá e tem as suas maneiras de julgar cada ser humano que já passou, que tem passado por essa terra. A Bíblia fala que os céus declaram as grandezas de Deus. Então, vamos prosseguir, vamos concluir a nossa lição, né? Na jornada para o céu, o cristão precisa desenvolver uma consciência de santidade, da santidade de Deus, para que possa tomá-la como padrão perfeito de vida. Devemos sempre progredir em santidade, desde o momento em que iniciamos a vida com Cristo até o final. Estamos no tempo de ser consciente que Deus ama a todos e não deseja que ninguém se perca. Todavia, os que rejeitam uma vida santa e se entregam ao pecado sofrerão a condenação eterna. Então, amados irmãos, o comentarista está falando aquilo que eu já adiantei aqui, né? Que durante a jornada do cristão de encontro ao céu, ele precisa desenvolver uma consciência de cristã, uma consciência de santidade diante de Deus. Amém? Glória a Deus por essa palavra, glória a Deus por esse estudo bíblico. Que o Senhor, nosso Deus, possa continuar te abençoando e edificando a sua vida. Chegamos ao final de mais um estudo bíblico. Não esqueça, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amado Deus, louvado seja o teu nome pela vida do teu povo. Amado Deus, apresento todos que irão ver esse estudo bíblico.
perdoa os seus pecados, escreve o nome de cada um no livro da vida. Venha tirar, meu Deus, sobre a vida de alguns, Pai. Se tiver alguém que está com fardo pesado, triste, angustiado, com depressão, venha curar, venha perdoar, venha renovar. Venha libertar para a glória sua. Nos ajude, Senhor, a viver uma vida de santidade. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Chegamos ao final do nosso estudo bíblico. Compartilhe essa palavra com amigos, vizinhos, colegas. Compartilhe essa palavra nas redes sociais. Dê o seu joinha, comente aqui. Nos ajude a pregar o Evangelho. Deus te abençoe em nome de Jesus.